pessoal, tudo bem? Esse é o nosso podcast Casa na Rocha, seja muito bem-vindo, louvado seja o nome do Senhor. Ficamos muito felizes de ter você aqui conectado conosco. Desde já queremos pedir um favor para você, para que você possa compartilhar esse link com outras pessoas, a fim de que, da mesma maneira que você está sendo abençoado, outras pessoas venham ser abençoadas através da sua vida. Construa essa ponte de amor em favor de outras pessoas via WhatsApp, Instagram, Facebook. Você pode ficar à vontade de enviar esse link, o link dessa transmissão, bem como o link desse vídeo através das suas redes sociais, para que a gente possa chegar o mais longe possível, trazendo uma palavra de Deus, do coração de Deus ao seu coração. A nossa temática hoje é muito importante, é com grande alegria que eu estou aqui para apresentar, talvez para quem ainda não conheça, minha mãe, Elizabeth de Carvalho Zimmermann, né? Russi de Carvalho Zimmermann, a minha amada mãe, progenitora, mulher de Deus, preciosa, autora de pelo menos 3 livros aqui na área de família, na área de mulheres, mães. Então a temática de hoje tem alguém muito especial, além de ser minha mãe, também é uma escritora cristã. Ela tem escrito numa série chamada Família, Casa do Oleiro, o livro Conselhos para Esposas, Mães e Avós, Elizabeth Zimmermann, e também tem um livro que é o seu best-seller, Mulher mais Mulher, Resgatando o Valor e o Propósito de Ser Mulher. Um livro extraordinário que faz muito sucesso, aonde eles vão, né, nos seminários, aonde eles estão ministrando a palavra de Deus. É um dos livros mais vendidos do ministério, Mulher mais Mulher. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E também tem um clássico deles na área de filhos, criação de filhos. Filhos, cada fase, novos desafios. Você pode adquirir esse material através do site mfamiliareal.com.br. mfamiliareal.com.br é o site. Também está disponível na internet para quem quer ler online, é só procurar lá o título dos livros: Filhos, cada fase, novos desafios. Mulher mais Mulher, da Elizabeth Zimmermann, e Conselhos para Esposas, Mães e Avós. A nossa temática é essa. Qual é a importância de ser esposa e ser mãe? E nada melhor do que uma grande mãe, estou aqui uma prova viva para dizer isso, e uma grande mulher, uma grande esposa, uma mãe de 4 filhos, cujos 4 filhos hoje, pela graça de Deus e misericórdia do Senhor, estão servindo ao Senhor, tempo integral no reino de Deus. Então, nos ajude nisso, que essa palavra flua, que essa palavra vá para muitos lugares. Eu quero desde já agradecer o carinho. Estamos aqui na casa visitando os meus pais, né, com uma questão de honra, de cuidado com eles. Ao mesmo tempo, estamos juntos aqui nos curtindo alguns diazinhos aqui. E graças a Deus por isso, marcamos esse podcast especial com a minha amada mãe, Elizabeth Russi de Carvalho Zimmermann. Dá as boas-vindas aí, te apresenta para o pessoal, que Deus te abençoe. Olá, queridos, queridas, é uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui ao lado do meu filho primogênito, nosso filho primogênito, e é uma alegria muito grande poder compartilhar, né, esse assunto que é tão atual ao mesmo tempo, né, e poder estar junto com ele aqui. Isso, eu quero trazer um versículo. A gente sempre que começa um podcast, é um podcast cristão, né, cristocêntrico ao mesmo tempo. Nós queremos que esse podcast, assim como a visão da nossa igreja, é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. E nada melhor do que começarmos com a palavra de Deus, como fundamentação, como superfície pela qual nós vamos construir esse edifício espiritual, trazendo aqui ao seu coração as palavras do apóstolo Paulo em Tito capítulo 2, a partir do 1º versículo. Tito aqui está dando instruções aos vários grupos que existiam nas igrejas cristãs. Paulo está falando, na verdade, a Tito e ensinando ele como ele deve se portar, que tipo de instruções, que tipo de doutrina, ensinamento são pertinentes, são necessários dentro do seio das comunidades cristãs. E Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz o seguinte, presta atenção, guarde essa palavra ao seu coração. Paulo diz assim a Tito: você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina,
a doutrina saudável, a doutrina bíblica, a doutrina do Senhor Jesus. Versículo 2, ensina os homens mais velhos a serem sóbrios, a serem dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. E aí ele entra no tema que nós vamos abordar hoje, o desafio de ser mãe e ser esposa e ser mãe, ou a importância de ser esposa e ser mãe. Ele começa a dar dica para as mulheres. Então, você mulher, você homem, seja quem for que está nos ouvindo, olha o que Paulo diz para seu filho na fé Tito, acerca de como deveriam ser as mulheres no seio das comunidades cristãs, no meio da igreja, entre os irmãos. Versículo 3 diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar aquilo que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos. Olha só, ser esposa e ser mãe. E no versículo 5 ele diz a serem prudentes, a serem puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Eu vou terminar assim, de que a palavra de Deus não seja difamada. E no versículo 6 ele fala da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes, em tudo, né? Paulo fala para Tito, em tudo você mesmo seja um exemplo para eles, fazendo as boas obras, em ensino mostre integridade, mostre seriedade, use uma linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então nós vemos aqui a importância do testemunho cristão, tanto de homens mais velhos, que seriam capazes a ensinar os mais jovens, como de mulheres mais maduras, mais sadias na fé, que seriam capazes de ensinar as mulheres mais jovens como serem esposas, como serem mães, como serem grandes mulheres de Deus, como também o próprio Tito sendo um exemplo para todo o rebanho e trazendo uma doutrina sadia, um ensinamento do coração de Deus para as comunidades cristãs, para o seio da igreja, para o bom andamento e o bom testemunho da fé cristã. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração. E você, mulher, principalmente versículo 3, 4 e 5. É o desejo de Deus para a sua vida como mulher. Se você realmente quer ser uma mulher relevante, uma mulher que vai exercer uma liderança influente no coração das pessoas, se você quer realmente ser lembrada com muito carinho, muito amor, como diz a Provérbios 31, uma mulher virtuosa, né, louvada pelos filhos, que honra o marido diante dos anciãos da cidade, uma mulher que realmente será louvada pelos seus, uma mulher que vai fazer a diferença na sua geração. Preste atenção naquilo que nós vamos falar no dia de hoje, e com alguém que tem propriedade para poder ensinar, não por ser apenas minha mãe, mas por ser uma mulher que tem dedicado seu coração e a sua vida há 40 e tantos anos, servindo ao Senhor, como uma mulher casada, como uma grande mãe. Então preste bastante atenção no que nós vamos falar hoje, tá bom? E tem algumas perguntinhas para nós começarmos esse bate-papo hoje. Em primeiro lugar, Elizabeth Zimmermann, né? Como é que foi a sua conversão? Para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho mais, conte um pouquinho, resumidamente, né? Como é que foi a sua conversão, suas primeiras experiências com Jesus? O que nós podemos aprender com tudo isso sobre o seu novo nascimento e a sua conversão no Senhor? Sim, eu venho de uma família católica, né? Católica apostólica romana. Sou neta de italiano e eu conheci Jesus aos 19 anos num retiro da Igreja Católica, um retiro de jovens em Nova Trento. Por ironia do destino, vamos dizer assim, né? Num convento de freiras, né? Da Madre Paulina, uma santa, né? Da Igreja Católica. E lá eu conheci o meu marido, o meu esposo, né?
conheci ele como um líder da Igreja Católica. Ele era líder de jovens da Igreja Católica. E aí, muitos dizem que não existe amor à primeira vista, né? Mas no nosso caso foi amor à primeira vista. E exatamente, né, um ano depois desse encontro, a gente noivou, a gente casou no mesmo dia 16 de junho de 76. 75 nos conhecemos, de 76 nós casamos. Meu esposo teve uma conversão assim maravilhosa, lendo a Bíblia sozinho, né? E ele, como um líder nato, vamos dizer assim, Deus usou muito ele para começar a renovação carismática no meio dos jovens. Então, todos os meses, ele, com mais uma freira que era minha professora, eles levavam assim cerca de 30, 40 jovens para um retiro. E foi através dele, da ministração dele, que eu conheci Jesus como um Deus pessoal, né? Lá eu conheci um Deus assim, lá no céu e eu aqui na terra. Então foi o meu primeiro contato assim, foi através dele. Ele é meu pai espiritual, né? E depois se tornou meu esposo e pai dos meus 4 filhos. E desde lá a gente foi muito, começamos a trabalhar, né? Sempre com casais na área de família, e é o nosso ministério até hoje. Que bom, olha que coisa linda, tá vendo? Deus pega quem Ele quiser, aonde Ele quiser. Se Deus tiver um propósito na sua vida, não importa aonde você está hoje, importante é a fome e sede que você tem por Jesus de Nazaré. Se você tiver fome e sede, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Da mesma maneira, né, que com a minha mãe, Elizabeth, que aqui está conosco, foi tocada pelo Senhor dentro de um movimento de avivamento ali dentro da Igreja Católica, teve a sua primeira experiência com a Palavra de Deus, que às vezes era distante até então, por mais que tenha sido criada no ambiente cristão, teve um momento ali de conversão, teve um momento de regeneração, onde a palavra trouxe a vida de Deus ao coração dela. E ali Deus começa então uma obra linda na sua vida. Segunda perguntinha que nós temos para fazer para você, Elizabeth, é como é que foi a sua experiência de ser mãe de 4 filhos, que hoje são pastores e pastoras, né, obreiros na casa do Senhor. Como é que foi todo esse processo? Se você puder contar algumas experiências de ser mãe, de ser esposa, né? O que impactou, que lembranças você tem nesse processo, desde a gestação, né, até a criação dos seus filhos? Como é que foi essa experiência de ser mãe de 4 filhos? Uma experiência maravilhosa, né? Primeiro que já desde que nos casamos, nós colocamos assim como lema mesmo do nosso casamento, a frase que está lá em Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então essa frase constituiu assim para nós como um alvo mesmo a ser alcançado, né? A gente queria constituir uma família que fosse para a glória do Senhor, para servir ao Senhor. E desde assim que no começo eu tive muita dificuldade, eu tive 3 abortos, né? E muita dificuldade, depois de 3 anos de casado, que eu tive meu filho primogênito, depois em 5 anos, os 4, né? Só para esclarecer, gente, são abortos naturais, espontâneos, não foram provocados, tá, gente? Então, eu tinha toxoplasmose. Ela tinha uma dificuldade no ventre de segurar a criança, e aí o próprio ventre acabava expelindo a criança de forma natural, não provocada, tá bom? E assim, quando nós casamos, eu iria iniciar a minha vida universitária. E meu esposo já tinha se formado em 2 faculdades, e ele falou assim comigo: Beth, eu não gostaria de a gente casar e você à noite sair para uma faculdade. Eu já
né? Tenho 2 faculdades. Vamos criar os nossos filhos, vamos formar uma família para Deus? E você ficar e eu ser o provedor da família? E eu, claro, eu aceitei, né? Aquela proposta dele e não me arrependo. Por mais que tinha um sonho de fazer uma faculdade, sim. Deixando bem claro, né, gente? Nada contra você, Nada mulher. contra. Fazer a faculdade, estudar, se crescer, né, profissionalmente. Na verdade, a vida é feita de escolhas. Ela fez uma escolha, Eu fiz uma apesar escolha. do sonho. E, com certeza, colheu frutos maravilhosos dessa decisão que ela tomou. Eu não me arrependo, nunca me arrependi, porque eu tive a oportunidade de criar meus filhos, né, perto e na palavra de Deus, né, eu e meu esposo, mas a mãe sempre fica mais, ele fica mais perto dos filhos, né. Meu marido sempre viajou muito, que além de pastor, ele era também profissional liberal, né, e aí ele viajava durante a semana e eu ficava com as crianças, né. E desde pequenininhos, eles às vezes perguntavam para mim: mamãe, o que nós vamos ser quando crescer? Eu sempre disse essa frase: meus filhos, eu não sei se vocês vão ser profissionais liberais, se vocês vão ser pastores, ou uma coisa eu sei, vocês vão ser homens e mulheres de Deus. Então, sempre a gente tinha isso, né, de criar uma família realmente para a glória do Senhor. Eu tive 2 homens e 2 mulheres, né? Então, primeiro vieram os meninos e depois as meninas. E foi assim, pertinho deles, sempre decorando versículos bíblicos, sempre ensinando. Eu fazia meditação da palavra com eles pequenininhos. Devocional. Devocional. O Gil e o Rafael, ainda não tinha as meninas, eles estavam em fraldas e mamadeira. Eu sentava no chão e lia com eles Horinhas com Deus, que era um livro que na época era da Igreja Luterana, né? Da editora Sinodal. Sim. E eu lia com eles a linguagem da criança e depois eu perguntava, fazia perguntas e eles foram desde pequenininhos muito treinados na palavra. Logo cedo, assim, com 5, 7 anos, eles sabiam versículos, eles sabiam muito da palavra, assim, né? Isso é tremendo, gente. Como é que é importante uma mãe, um pai, desde tenra idade, ensinar os seus filhos no caminho que se deve andar. A Bíblia diz que ainda quando forem mais velhos, jamais se desviarão desse caminho. Então, é papel dos pais ensinar os filhos os caminhos do Senhor. E é interessante que esses versículos permearam a nossa vida durante toda a nossa trajetória. Até hoje, né, quando às vezes a gente está lá no altar, ministrando, pregando para as pessoas, nas diversas comunidades que os 4 filhos hoje estão atuando, estão ministrando, no meio da pregação vem aqueles versículos que estão guardados dentro de as 7 chaves do nosso coração. Né? Foram sementes que foram lançadas desde tenra idade, né? Sim. Desde novinhos, que ficaram impregnadas na nossa alma e no nosso coração. Por isso, nunca desista dos seus filhos. Semeie a palavra de Deus. Às vezes, no momento, parece que não está dando certo, parece que tudo está ao contrário, mas aquela semeadura, aquela semente que foi lançada no coração dos seus filhos, debaixo de palavra profética, oração, intercessão, clamor, não desistindo dos seus filhos, essa semente vai brotar, porque poderoso é o semeador, é aquele que está por detrás da semente, é o Senhor. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas sim ela cumprirá o propósito pela qual ela foi designada. Então ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar. Ensine os seus filhos princípios e valores do reino de Deus. Eu sou uma prova viva de que tudo aquilo que eu aprendi desde eternidade ficou impregnado no meu coração, na minha alma, e até hoje eu levo comigo com muito carinho as palavras que aprendi com os meus pais. Amém? Quais são as lembranças, assim, dentro dessas experiências que você teve como mãe de 4 filhos? Quais são as maiores recordações, as maiores memórias, assim, que te vem em mente quando você lembra da importância de ser mãe e da importância de ser esposa? Olha, muitas coisas, né? Muitas coisas
Eu creio que a gente deve, nós como mães, nós devemos proporcionar essas memórias para os filhos, né? Mas eu lembro, assim, uma das coisas que eu mais lembro é que a gente tinha o nosso noite da família. Isso então, também toda segunda-feira, né? Como meu marido era pastor, né? É ainda. Mas a gente tinha segunda-feira como dia de folga do pastor, né? Então, ele dizia, né, para os irmãos, que aquele dia era um dia que ele se dedicava à família, que não era para ninguém ir na nossa casa, nem chamar no telefone. A nossa prioridade, um detalhe, gente, os nossos filhos sempre tiveram prioridade sobre igreja e sobre irmãos. Tem muitos pastores que os filhos estão, né, não querem saber do reino de Deus, do evangelho, porque os pais às vezes colocam a igreja, né, ou a obra de Deus à frente da família. E a gente sempre procurou ter muito zelo com isso. Então, uma das coisas, a gente tinha a noite da família, que aquela noite, né, era uma noite especial. Eu perguntava para as crianças qual era a comida que eles queriam, faziam um jantar à luz de velas, geralmente. E depois de jantarmos, conversarmos, sempre com conversas francas, a gente ia para a sala e ia brincar com eles. Fazia teatros bíblicos, pegava lençol, fazia roupa dos tempos de Jesus, o sofá virava um barco, cantávamos, né? Outra hora brincávamos de circo. E então, a gente sempre deu prioridade para a nossa noite da família, que era uma noite especial. E outra coisa que a gente cultivou desde cedo foi a hora da verdade. Hora da verdade. Não era assim toda semana, era assim a cada 2, 3 meses, a gente fazia a hora da verdade. Então a gente fazia um semicírculo, aí ficava todos assim em volta e um sentava no meio. Geralmente começava pelo meu esposo, né? E aí ele perguntava: filhos, o que o papai não está transmitindo Jesus para a vida de vocês? O que o papai tem que melhorar a questão da imagem de Jesus na vida do papai? Aí então cada um falava alguma coisa, né? Depois eu sentava no centro e perguntava a mesma coisa para eles, e eles falavam com toda a liberdade, com respeito, e isso foi uma coisa muito boa. Depois vinha o Gil, o Rafael, depois a Priscila e depois a Débora Batia. Então, todos nós cultivamos uma liberdade de se expressar, até hoje. Sim. Né? A gente sempre aprende com os filhos, os pais sempre têm o que aprender, né? E às vezes os nossos filhos ainda nos ensinam. E assim, mas com aquele carinho, com honra, Com nunca amor, honra, com desdém, né? Mas com honra aos pais. E a gente tinha esse momento. Aí outra vez, assim, passando uns 2, 3 meses, a gente via que aquelas coisas que eram faladas não precisavam mais ser tocadas, que já tinha melhorado, que já tinha... Isso foi muito bom. Eu creio que essas duas marcas foram, assim, bem cravadas, né? Poderosas. Ó, gente, isso e orar junto, né? Isso é um grande ensinamento que a gente está recebendo hoje. Você que tem a sua casa, a sua família, né? Sentar ali no centro daqueles que são seus amados ao redor, perguntar para eles aquilo que você pode melhorar, aquilo que você não está conseguindo fazer, e ter a coragem de enfrentar a verdade ali e reconhecer erros e falhas um de outro. Isso é uma das coisas lindas que eu aprendi com os meus pais, né? Reconhecer erros, reconhecer falhas, pedir perdão dentro das suas falhas e erros. Eles sempre foram um exemplo para mim disso, de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento de erros e falhas, sempre, amados, num ambiente de honra, não de desprezo, não de ironia, nem de chacota, mas de amor, de aceitação, né? Apesar das diferenças, e realmente gerando um ambiente de
evolução, de desenvolvimento, de crescimento. É o que no mundo empresarial eles chamam de feedback, né? De você pegar com o seu liderado um feedback da decisão de liderança que você efetivou, que você fez. Isso é muito importante. Pegar com seus consumidores, com seus clientes, um feedback do serviço prestado, do produto prestado, né? Se no mundo secular, no mundo empresarial, esse feedback, que é esse retorno, né, através de ouvir outras pessoas ao seu redor, são extremamente importantes para a evolução das empresas, para a evolução dos líderes, né, dos gestores, ainda mais dentro da casa. Lembrando que a casa é um ambiente de intimidade, um ambiente onde a gente passa mais tempo juntos, onde aparece mais virtudes e qualidades, mas também defeitos e falhas. E ali existem coisas que precisam ser modificadas, transformadas para o bom andamento da família. Outra coisa que nos marcou muito foi essa questão que a mãe ia falar agora, a questão da oração pelos filhos. Fala um pouquinho sobre isso, da importância dos pais, da importância dos cônjuges, né, marido e mulher, orarem um pelo outro, mas também dos pais orarem pelos filhos. Eu vejo aí 3 coisas importantes que a gente fez, né? Que eu vejo que foi assim muito importante. Uma é profetizar coisas positivas, né? Claro. Nunca falar negativamente para o filho. Você não vai dar nada, você é isso, você é aquilo. Não. A gente sempre falava, filho, você é precioso, você vai ser um grande homem de Deus. E aconteceu. Né? Ou seja, validar os seus filhos. Sim, sempre dizer, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande esposa, uma grande mulher de Deus, né, para as meninas. E então a gente sempre profetizou muitas coisas, bênção mesmo, sobre a vida dos nossos filhos. Jamais falamos coisas negativas, né, assim, depreciativa para um filho, né. E outra coisa é o orar com eles. A gente não deixava passar uma noite que eles fossem dormir sem a bênção do pai, quando o pai estava em casa, e quando ele estava viajando, eu orava com eles. Então eles já esperavam isso. Era interessante, né? A gente colocava a mão na cabecinha deles, orava e repreendia, né? Às vezes, quando eles não conseguiam dormir à noite, que a criança às vezes tem pesadelo, eles vinham e pediam oração. E outra coisa foi que aconteceram muitos milagres na infância dos nossos filhos. Todos eles tiveram experiências de milagres. É verdade, gente. Foi assim tremendo. Então eles viram muita operação de Deus na vida da nossa família e na vida individual de cada um. O Gil caiu de cima de uma ponte, né, é verdade. E não levou nenhum arranhão. Justamente onde ele caiu tinha uma toiça de mato que fez ele cair ali. E o nosso outro filho, o Rafael, né? Ele foi curado aos 5 anos de diabetes, foi curado mesmo. Ele mesmo orou pela enfermidade e foi curado. Nunca mais, né? Nunca mais voltou. E a Débora Batista. A Priscila foi o nascimento dela, nasceu durante uma enchente de 83 em Rio do Sul. E foi um milagre, até os médicos acharam que ela nasceu de 8 meses, né? Então, muita dificuldade, né? Entubada e tudo. Então, o nascimento dela foi um milagre. E a Débora Batira, ela ressuscitou quando tinha 1 ano e 8 meses. Ressuscitou literalmente, como aquela Tabita, né? Da Isso, palavra, da de, palavra Deus, de Deus. Que, né, Filha de Jairo. Sim. Então, todos os nossos filhos tiveram muitas experiências com Deus. Quando eles vinham da escola, às vezes vinham perturbados né, pelas conversas de amiguinhos ou coisa assim. A gente sempre orava com eles. Quando chegavam da escola, quando saíam para a escola. Então, a nossa vida foi muito intensa, de vida real com Deus, na nossa família. Teve erros? Teve. Né? Não vou dizer, não teve falhas, nós somos humanos, pais erram,
mas os pais precisam aprender a pedir perdão. E isso a gente fazia quando errávamos. Olha a importância de se viver o Evangelho de Jesus, né, o tempo todo, em todo lugar, principalmente dentro de casa. Né? Não viver uma vida hipócrita, dentro de casa vive um inferno e na igreja parece que é um céu. Não. Que o céu esteja na igreja, mas também dentro de casa. Esteja lá fora com as pessoas de fora, mas principalmente com os de dentro. O bom testemunho do cristão começa na sua casa. Quem realmente conhece você são os seus filhos, são o seu cônjuge, são os seus pais naturais, são os seus vizinhos, as pessoas que estão próximas de você. E que tipo de testemunho nós estamos dando para as pessoas ao nosso redor? Então, olha a importância do testemunho cristão a partir das nossas casas, né? E isso realmente, cada um desses milagres que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa trajetória, são milagres que vão marcando a nossa vida e vão gerando fé, para que lá na frente nós possamos contar esses testemunhos, glorificar a Deus com as nossas vidas, com as nossas experiências. E não só isso, a nossa fé, ela vai se consolidando e se firmando no Senhor, através das vivências e experiências que você tem com Deus. Outra perguntinha que eu queria te fazer, Elizabeth, minha mãe, para quem não sabe, está entrando agora, né? Elizabeth Zimmermann. Como é que foi o desafio de ser a esposa de um pastor? Isso para muitas mulheres é um grande desafio, né? Sim. Como é que você lidou com isso, além de ser mãe de 4 filhos, que depois se tornaram ministros do Senhor, né, nas diversas áreas, em diversos lugares? Como é que foi ser esposa de um pastor? E que dica você dá para as esposas de pastores que talvez estejam nos ouvindo, ou esposas de obreiros, de missionários, pessoas que estão engajadas na obra de Deus? Como é ser uma esposa de pastor e quais são os desafios de ser uma esposa de pastor? Sim. Bom, eu vejo que tem uma diferença ser esposa do pastor e a esposa do pastor tem um ministério, né? Eu sempre levei assim muito a sério que eu não era só a esposa do pastor, mas que eu tinha um ministério junto com ele, né? De complementar o ministério dele. Então, a gente sempre, desde cedo, a gente evangelizava muito. Nós colocávamos 4 filhos, às vezes dentro de um Fiat 147, né? E ia visitar irmãos, ia evangelizar, mas sempre dando tempo de qualidade primeiro para eles, né? Então, nunca negligenciar os filhos. Eu sempre discipulei muito mulheres, né? Desde cedo, mas eu nunca fui aquela mulher que deixava meus filhos em casa e ia por aí pregar evangelho. Eu fazia com que as pessoas, as mulheres que eu discipulava, viessem à minha casa. E eu estava ali discipulando, mas de olho nos meus filhos, né? Isso sempre é muito importante, gente. Fazer o ministério e a obra de Deus sem esquecer as prioridades. Que é a sua família. Interessante isso, né? Antes da igreja vem a família. Até na própria Bíblia Sagrada. Primeiro Deus criou Adão e Eva, instituiu a família. E aí lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir da descida do Espírito Santo, é que surgiu a igreja. Que nós vemos uma ordem de valores. Deus em primeiro lugar, a família em segundo, ministério, obra de Deus vem depois. Exatamente. E não em primeiro plano. Nunca negligenciando exatamente as prioridades. O principal. Né? Que é onde muitos se arrebentam, né? Muitos pastores, missionários, obreiros se arrebentam porque eles se lançam totalmente na obra do Senhor e esquecem os fundamentos do lar e da família. Exatamente. Que é o casamento. E depois o relacionamento os filhos crescem com raiva de Jesus, com raiva da igreja, com raiva de irmãos. Sim. Porque a igreja, né, é aquele Jesus que eles conheceram, tirou os pais deles. É o ladrão do pai e da mãe. É o ladrão do pai e da mãe, exatamente. Então a gente sempre teve esse cuidado, né? Eu sempre acompanhei meu esposo e sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, como eu faço até hoje, né? Ter um ministério com mulheres, mas nunca negligenciando as prioridades. Aqui também nós vemos outra dica legal, né? A parceria do casal. Não, sabe, é muito importante, na medida do possível, é claro, às vezes o casal tem dupla jornada de trabalho, né? Tem suas limitações, mas a importância
do obreiro e da obreira, né, do marido e da mulher, do pastor e da sua esposa, serem companheiros no ministério, caminharem lado a lado, para cobrirem um ao outro e serem parceiros no Senhor, não rivais, não hostilidade, né? Não ter ciúme do ministério, nem dos irmãos, pelo contrário. Graças a Deus também, né? Eu deixo aqui diante dos irmãos uma alegria de ter uma esposa parceira, uma esposa que nunca me impediu de fazer o ministério, pelo contrário, sempre me projetou para Deus, né? E me dividiu com outras, com o ministério, com as pessoas, com o reino de Deus, e soube lidar muito bem com isso, nunca tendo ciúme dos demais, das pessoas, mas sim sendo uma cooperadora, uma parceira do ministério de Deus a mim confiado. Isso é muito importante, parceria no ministério. Se você quer ter um ministério efetivo, né, ser um obreiro realmente relevante, seja pastor, missionário, seja o que for, em qualquer área da igreja, é importante a parceria do casal e o bom andamento, né, em unidade, não invertendo valores e nem prioridades, mas cuidando dos seus em amor e trabalhando juntos na seara do Senhor. E tudo que a gente fizer, fazer para o Senhor, como diz a palavra, né? E não com peso, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Se a gente faz com peso, então tem alguma coisa errada, né? Provavelmente não foi Jesus que mandou. Exatamente. Ou às vezes a gente que colocou uma bagagem pesada demais, desnecessária. Sim, através de cobranças exageradas, legalismo e religiosidade aparente, às vezes cobrança dos outros que nem Deus cobra de nós. Então isso é muito importante, né? Que a Beth falou, o jugo do Senhor Jesus é leve, não é pesado. E o que é o jugo do Senhor Jesus? É obedecer a palavra de Deus, que nos protege, que faz com que a vida seja leve, que é como se fosse, né? Eu sempre ilustro que a palavra de Deus é como se fosse os muros de contenção nas estradas da vida. Aqueles muros, eles têm uma função: proteger os carros de não cair ladeira abaixo. A palavra de Deus, ela nos coloca limites saudáveis, limites protetores, limites de proteção, para que nós não venhamos a nos autodestruir, né? Auto-sabotar, se prejudicar ali. Não, pelo contrário. A palavra de Deus é como se fosse guarda-rails, que são os muros protecionais nos caminhos da vida, para que nós possamos trilhar a vida abundante, a vida abençoada que Jesus tem para cada um de nós. E uma coisa que também nós sempre hospedamos muitos homens de Deus, irmãos, pessoas, né? E nossos filhos sempre amaram pessoas, sempre amaram a igreja, sempre amaram pessoas. E até hoje, às vezes a gente chega na casa deles, né? E com esse tempo nós fomos visitar nossa filha, e o meu esposo disse assim: mas filha, sempre que a gente chega aqui tem tanta gente, né? Tanta gente da igreja. Aí a nossa filha disse assim: com quem será que nós aprendemos isso? Né? Eles amam pessoas, amam a igreja, a casa deles sempre tão cheia de gente, porque aprenderam também de criança, que nós sempre abrimos o nosso coração e a nossa casa para pessoas. Isso é tremendo, gente. Quem ama Deus ama pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ama pessoas, Deus ama gente. Quem ama Deus deve amar pessoas. O seu lar deve ser um lar aconchegante, um lar hospitaleiro, um lar de generosidade, um lar de aceitação, de afeto, de acolhimento. Isso é muito importante, foi um grande exemplo que eles deixaram para nós, né? E sempre trazendo gente, sempre cuidando de pessoas, sempre amando pessoas. O mesmo amor que eles tiveram pelas pessoas, eles deixaram esse legado no nosso coração. Não é à toa, né? Nós não imaginávamos que cada um dos filhos iam se tornar pastores, ministros do evangelho, ministras, né, nas suas diversas áreas dentro da igreja, mas o bom exemplo dos pais, o legado de amor pela obra do Senhor, o legado de amor pela família, o legado de amor pelas pessoas, independente daquilo que acontecia com as pessoas ou as pessoas com eles, esse legado foi marcante no nosso coração e nos fez também sermos pessoas apaixonadas por pessoas, apaixonados por gente, assim como Deus é apaixonado por gente, por pessoa
quem anda com Deus deve amar as pessoas assim como Deus nos ama, tá bom? Agora outra perguntinha aqui, Elizabeth, Beth, né? Ou para mim, né, mamãe. Como é que, qual é o papel da mulher na sociedade e na família hoje? Em tempos onde a família tem sido solapada, tem tentado, né, a nossa sociedade relativista, hedonista, individualista, materialista, tem tentado solapar, destruir o conceito tradicional da família cristã no mundo ocidental em qual nós vivemos. Qual é o papel da mulher dentro da sociedade e qual é a importância dessa mulher na sociedade e na família, dentro da palavra de Deus e dentro do que você tem vivenciado, assim, ministrando para mulheres e ministrando para casais? Como você falou, né, o mundo hoje, ser esposa e mãe é algo assim depreciativo às vezes, né? Às vezes a mulher está fazendo um cadastro no médico, por exemplo, e ela, quando pergunta qual a sua profissão, ela quase que sussurra, né? De vergonha de dizer que ela é do lar, né? Quando ela deveria ter orgulho, sim, né? Por ser uma esposa, por ser uma mãe, por ser uma administradora de um lar, né? Então ela devia dizer bem alto, né? Sou dólar. Sou doleira. O dólar está valorizado, né? Então, na realidade, se a mulher tem a sua identidade em Deus, se ela sabe quem ela é, né? Ela tem a paternidade de Deus muito visível, eu sou filha de Deus, e qual é o meu papel que eu estou fazendo agora? Eu sou esposa, né? Então eu tenho que amar o meu marido, eu tenho que servir o meu marido com amor, né? Não usurpar a autoridade dele, respeitá-lo, né? Acima de tudo. É um fardo leve. Sim. Né? Nem é fardo. E que vai ter uma leve. Colheita abençoada no Sim. futuro. Né? E se ela tem também como identidade que ela foi usada por Deus para gerar vidas, e que o lar dela é a formação de seres humanos, gente, é uma coisa muito linda. É motivo de orgulho, não é motivo de vergonha, sentir inferiorizado. Assim, porque é um tipo do fruto do seu trabalho, né? Você vai ver ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Na vida dos seus filhos. Né? Como uma semente que vai cair na terra. Isso. Né? E vai vir o seu fruto, né? Assim vai ser o trabalho dela. Se ela fizer um trabalho com excelência, investindo na vida dos filhos, a palavra de Deus, ter amor, ter carinho, não deixar para amanhã o que ela tem que fazer hoje, né? Hoje é dia dela amar, dela dizer, filha, eu te amo, de beijar, de abraçar, de demonstrar afeto. Essa criança vai crescer num lar saudável. Sim. Né? E isso vai trazer uma contribuição para a sociedade. Sim. Para a sociedade. E mesmo então, aquelas mães, né, Beth, que não tiveram o papel do homem do lado, às vezes foram abandonadas, são divorciadas, sim, ou viúvas. São viúvas, né? Buscando a Deus, se capacitando no Senhor, pedindo graça de Deus, conseguem cumprir, né? Suprir aquelas carências, aquelas necessidades, e dentro do seu papel de mãe, se doando, se sacrificando, amando os seus filhos e ensinando a eles os valores e princípios do reino de Deus, Deus se torna o pai dessa criança. Sim. Né? E capacita ela a suprir, de alguma maneira, todas as deficiências ou carências que talvez existiriam pela ausência da figura paterna. E é muito importante você que está me ouvindo aprender isso. O propósito de Satanás é ferir o cabeça do lar, da família, o pastor da família, que é o homem. O texto sagrado diz, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Que são as ovelhas dentro de uma família? São os filhos. E quem é o pastor dentro de uma casa? É o homem. Por isso que Satanás tem ferido muitos e muitos homens na imoralidade, na drogadição, sim, nos vícios, nas compulsões. Tem desmoralizado a figura masculina, às vezes tragado, né, através de situações diversas, morte, ausência emocional, deficiência, disfunção familiar. Por quê? Porque o diabo sabe que ferindo o pastor do lar e da família, que é a figura masculina, o modelo de autoridade para os filhos,
que gera a identidade sexual das crianças, que gera o destino para as crianças, ferirei o pastor e as ovelhas dispersará. Então é muito importante, você homem que está me assistindo, né, assuma o seu papel de sacerdote, de coluna dentro da sua casa. Não deixe Satanás te derrubar, não deixe Satanás te ferir, te destruir. Se levante no Senhor em arrependimento, em quebrantamento diante do Senhor. Reassuma o sacerdote que outrora você já teve, talvez perdeu, ou nunca teve, mas pode ter, debaixo da graça e da força e do poder de Deus. Assuma esse papel de pastor do seu lar, de sacerdote da sua família, dê destino aos seus filhos, ajude a sua esposa a gerar essa identidade sexual, essa identidade emocional, essa identidade espiritual das suas crianças no Senhor. Amém. Tudo isso, querido, não pela sua força, não pela sua capacitação, não pelo seu currículo vitae, né, pelo seu currículo acadêmico, mas aos pés da cruz, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, governando a tua vida, o teu coração e a tua família. Uma das coisas que a gente mais vê hoje, né, Beth? Vou passar para ti já essa pergunta. São as famílias disfuncionais. O que são as famílias disfuncionais? Você que está me ouvindo, é a mulher fazendo o papel do homem e o homem invertendo esse papel e fazendo o papel da mulher. Qual é o prejuízo que esse tipo de família acaba causando no seio do lar, né? Como é que você vê isso? Uma coisa muito comum nos dias de hoje, onde a mulher quer assumir o lugar do homem, quer ser o homem da casa e muitas vezes uma geração de filhos frágeis, fracos, que foram levantados aí ao longo das últimas gerações, fazem com que o homem não assuma o seu papel, a sua função, seja disfuncional e acaba se tornando a mulher da casa. Como é que você vê tudo isso e que males isso tem trazido para a igreja e para a sociedade? Infelizmente é o que mais ocorre, né, nos nossos dias. A mulher assumindo o papel do homem, trabalha fora, não que é errado trabalhar fora, mas assumindo um papel que não é dela, às vezes sendo a provedora do lar. Principal, né? E o marido cozinhando, colocando avental, lavando louça, né? E a mulher fora. Isso acontece muito, né? E se não é isso, é ele não tomando a postura, né, de cabeça e de sacerdote do seu lar, onde o menino, vamos dizer assim, que precisaria daquela figura masculina, ele vê a mãe assumindo. Então é onde surge muito o homossexualismo. E a menina também. Então os dois, né, casos é por causa dessa inversão de valores nos papéis, né? E deixando bem claro, tá, gente, que não é o único fator que gera o homossexualismo. Não. O homossexualismo é multifatorial, são vários fatores que podem gerar questões de comportamento dentro da nossa cosmovisão bíblica cristã, o homossexualismo, né? A homossexualidade, que também é chamada de homoafetividade. Então, um dos fatores, sim, dentro da nossa cosmovisão cristã, bíblica, né, evangélica, é as famílias disfuncionais. Isso. Como geradoras de futuros, né, homens e mulheres que vão ter essa dificuldade na sua vida com relação à sua identidade sexual. Deixando bem claro também, nada contra a pessoa do homossexual, seja lésbica, seja homossexual, seja transfóbico, mas vocês sabem com relação a isso, nós amamos todo tipo de pessoas, todos nós somos pecadores, mas temos que nos posicionar com relação a isso, biblicamente, né? Então, do ponto de vista da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, as questões de homossexualidade são vistas como um equívoco, são vistas como pecado, como algo errado. E nós não podemos nos omitir com relação a isso, tá? Então, um dos fatores, uma das facetas, né, ou da multiplicidade de causas do homossexualismo, sim, é isso que a minha mãe falou, as famílias disfuncionais, onde a mulher faz papel de homem e o homem faz papel da mulher. Ou a ausência da figura masculina acaba gerando filhos e filhas com essa dificuldade a nível pessoal. E, Gil, sobre a importância do papel da mãe, né? Eu vejo assim que quem está influenciando o seu filho, né?
a maior influência sobre o filho deveria ser os pais, principalmente a mãe que está mais tempo com o filho. Então, hoje em dia, desde cedo, terceirizam a criação dos seus filhos, em creches, o mesmo TV, né? O celular, tablet, isso e aquilo. Então, aquilo que está mais tempo na vida do seu filho é o que vai influenciar. Sim. E que seja o maior tempo, que seja a presença dos pais, principalmente a mãe, né? Que a mãe forma todo o lado emocional do filho. Sim. Né? É interessante, Beth, que até na parte da psicologia se ensina isso, né? Principalmente nos 3 primeiros anos da criança, é fundamental o papel da mãe. Nessa ligação com a criança, no momento de amamentar seu filho, nessa relação do filho com o seio, com a mãe, né? Os primeiros afetos, inclusive em alguns países desenvolvidos, talvez você não saiba, né, Beth, mas lendo sobre esse assunto, a gente vê que alguns países como o Canadá, o tempo onde a mulher fica fora do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente ao bebê que foi gerado, é de 2 anos, por exemplo, no Canadá. Sim. Num outro país ainda mais desenvolvido nessa área, a Alemanha, 3 anos que a mãe pode se dedicar ao bebezinho, né, aos primeiros afetos, aos primeiros anos na tenra infância ali da criança, nessa relação com os seus filhos, nessa relação da mãe com as crianças. Olha a importância das mulheres, né, das irmãs, das que compreendem o valor e a importância disso, dedicarem os primeiros anos aos seus filhos, né? Dizem os especialistas que até os 6, 7 anos é quando as crianças definem o seu caráter, os seus comportamentos, exatamente, toda a sua conduta futura será colhida a partir dos 6 a 7 primeiros anos de criação, de relação com seus pais. Então, dedique tempo aos seus filhos, querido. Dedique tempo de qualidade às suas crianças. Olhe para eles não como um problema. Os filhos são herança do Senhor. Amém. Os filhos são presentes do céu. Não são um estorvo, não são algo que vieram para atrapalhar a sua vida, para tirar o seu prazer, o seu deleite. Não, pelo contrário. Os filhos são uma extensão de nós mesmos. São o legado que nós estamos deixando para as futuras gerações. São as sementes do amanhã. Os filhos são como flechas, e flecha, ela vai numa direção, ela tem uma meta, um alvo, um propósito. E o propósito dos nossos filhos é manifestar a graça, o amor e a glória de Deus para as futuras gerações. Então olhe para os seus filhos dessa maneira, não como um problema, não como uma dificuldade, mas sim como um presente que veio do céu, para os seus cuidados, para você ser gestor. Por um determinado tempo. Por um determinado tempo. E Deus vai tomar de volta essa criança que não é nossa, pertence a Deus, são filhos de Deus. São apenas, estão debaixo dos nossos cuidados, né? São nossos primeiros discípulos. Exatamente, são nossos primeiros discípulos, é verdade. E como é lindo os pais entenderem, né, o seu valor, a sua importância na criação dos seus filhos. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder nossos filhos. Exatamente. Primeiros discípulos são nossos filhos. Exatamente. Não adianta conquistar sucesso em muitas áreas e perder a sua família, né? Não adianta, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Lembre-se disso, né? Compreenda isso. Glória a Deus. Qual é as dicas que você dá para as futuras mães, futuras esposas aí? Quais são as principais dicas que você daria para elas como uma grande mãe, uma grande esposa, experimentada já, né, ao longo de anos aí, 46 anos de casado. 46 anos de casado. 46 anos de casado, gente. Então é alguém que está falando aqui com propriedade. Alguém 4 filhos. 4 filhos e 11 netos. Alguém que escreveu pelo menos 3 livros aqui nessa área que estão disponíveis no site mfamiliareal.com.br, né? Onde você vai ter esses 3 livros: Conselhos para Esposas, Mães e Avós, Mulher mais Mulher, o grande best-seller, né? Onde ela relata suas principais experiências como mãe e como esposa, e Filhos, Cada Fase, Novos Desafios. Aqui a nossa dica de leitura de hoje do nosso podcast Casa na Rocha. Quais são as dicas que você daria para as mulheres que estão nos assistindo aí, seja a esposa, seja a mãe?
quais são as principais dicas que você daria para elas? Eu vejo que o nosso retrato de mulher está lá em Provérbios 31, né? A mulher virtuosa. É um retrato de uma mulher de força de caráter, né? Que honrava o marido era honrado na cidade, né? Entre os juízes, pela vida da sua esposa. Então, ela era uma ótima esposa, uma ótima mãe, que os filhos a louvavam publicamente, né? E era uma boa dona de casa, que também se resume em Tito 2, 3 a 5, né? Que é as mulheres mais velhas. E essa palavra de Tito, bom, de Provérbio 31, um retrato de mulher, né? E o Tito falou muito comigo para escrever esse livro Mulher Mais Mulher. Porque eu me lembro que eu estava no aeroporto em São Paulo, a gente estava indo para um congresso de famílias e Deus falou comigo lá no aeroporto, disse assim: Beth, olha, você agora já criou seus filhos, você já é avó e você agora tem que se dedicar a ensinar as mulheres mais novas a serem esposas, né, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem sensatas, bondosas, boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, né? Algumas traduções... Difamada, desculpa. Então, eu com isso, eu comecei a escrever esse livro Esposa e Mãe com a experiência que eu tive de criar meus filhos para o Senhor e tal. E foi uma experiência, assim, ímpar, né? E que eu vejo, assim, que ali abrange tudo, a esposa, a mãe e a dona de casa, né? E eu sempre digo assim, que a nossa casa é uma casa de vidro. Sim. As pessoas à nossa volta estão olhando para dentro da nossa casa, estão vendo a nossa família. E se nós queremos que a palavra de Deus não seja difamada, nós temos que cumprir a palavra de Deus de uma maneira real. Leve, né? Autêntica. Graciosa. Autêntica, né? E através desse livro eu comecei a trabalhar com mulheres. Durante 2 anos nós fizemos retiro Mulher Mais Mulher, onde a gente ensina as mulheres mais novas a realmente arrumar a casa, arrumar uma mesa, né? Que a mesa é lugar de cura, é lugar de relacionamento da família, e que tem sido muito negligenciada nesses dias. E começou esse ministério com mulheres mesmo, de ensino, e até hoje eu faço isso, né? Tem até um seminário, né, mãe, que eu acho genial o título que você deu. Seminário Mulher, Cama, Mesa e Banho. Sim. Cama, Mesa e Banho. Olha que nome sugestivo aqui. Esse seminário é muito interessante. Conta um pouquinho sobre esse seminário, quais são os tópicos que você aborda. Aborda, assim, a mulher na parte sexual, né? A parte também da mesa, a experiência da mesa, a importância da mesa nos relacionamentos, né? Fortalecimento do caráter da família mesmo, dos filhos, através da mesa, é lugar de cura, é lugar de revelação, né? E também tudo banho, né? Sobre os aromas, o cheiro, né? Que é tão importante, né? Os aromas, cuidar de si, de higiene, abrange bastante coisa assim para a mulher, bem interessante. Então aqui uma dica para você, pastor, líder, né, que queira levar essa grande mulher para estar ministrando, ou você que é líder de mulheres da sua igreja, quiser levar uma grande mulher para estar ministrando um curso, seminário Cama, Mesa e Banho. Tenho certeza que vai impactar o ministério feminino, o ministério de mulheres da sua igreja, e não só isso, né? Inclusive nós vamos levar lá na nossa igreja esse seminário. Eu me lembro de que realmente impactou a vida de muitas mulheres, né? Então é tremendo isso, é muito bom isso, louvado seja o nome do Senhor. Desde já, Beth, quero te agradecer, né? Minha mãe, para quem não sabe, por você ter disponibilizado esse tempo junto conosco, falado um pouquinho
sobre a importância de ser mãe, sobre a importância de ser esposa, né? Para quem quer conhecer ainda mais o ministério da Elizabeth Russo de Carvalho Zimmermann, entre no site mfamiliareal.com.br. Eles também têm Instagram, né? Instagram, @mfamiliareal.com.br. E esse também é o e-mail deles, se você quiser entrar em contato, ver a disponibilidade deles, de talvez irem na sua igreja, ministrarem para as mulheres. Ministram muito na área de criação de filhos, ministram muito também na área de casais, hombridade e também tanto de homens, meu pai, como de mulheres, a minha mãe. Então, recomendamos aqui, com certeza. Nós, como filhos, recomendamos esse ministério tremendo, maduro, experimentado, que tem sido uma bênção não só para Santa Catarina, aqui a nossa região, mas também para todo o Brasil e até na Argentina e no Chile, né? Tiveram experiências tremendas de ministrar para muitos líderes, muitos pastores, muitas igrejas, inclusive em outras cidades, e Deus tem feito algo muito lindo através das pessoas que se disponibilizam diante de Deus. Hudson Taylor já dizia: o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entregarem totalmente diante de Deus. Então, se você se render ao Senhor, se você se entregar de coração realmente a Jesus, o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através da sua vida, seja na área familiar, seja na área comercial, seja na área pessoal, seja a sua área de abrangência, de influência. Lembre-se disso, liderar é influenciar. Quanto maior a sua influência, maior a relevância da sua liderança, maior a sua potencialidade de abençoar positivamente a vida de outras pessoas. Nós queremos terminar esse momento agradecendo a Elizabeth, a Beth, e também lendo, para finalizar aqui, Provérbios 31, que fala sobre essa grande mulher, né? Essa mulher ideal, vamos dizer assim. Essa mulher segundo o coração de Deus, essa mulher sábia, abençoada que Deus quer levantar. Talvez esteja falando de você, ou esse deve ser o seu desejo, o seu ideal, o seu propósito diante de Deus. O texto sagrado diz em Provérbios 31, versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. É uma mulher honrosa, é uma mulher valorosa, é uma mulher especial, mulher virtuosa. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo, de outras coisas, porque ele já tem o maior tesouro, é a sua esposa, é a sua mulher. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Uma mulher bondosa, uma mulher benigna. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Uma mulher trabalhadora, uma mulher esforçada, uma mulher diligente. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, cuidado dos seus, da sua casa. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa. Distribui as tarefas das servas. É uma gestora de pessoas, é uma gestora de tarefas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto das suas mãos. Nós vemos aqui que é uma mulher comerciante, uma mulher que prospera, uma mulher que sabe gerir também recursos e faz prosperar tudo aquilo que cai na sua mão. Versículo 17, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Uma mulher forte, uma mulher esforçada, uma mulher que se empenha. Ele vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui a maioria dos especialistas creem que está se falando da sexualidade aqui. A lâmpada que não se apaga à noite significa que é uma mulher afetuosa, amorosa, sexualmente ativa à noite para o seu marido, para o seu cônjuge. 19, estende as suas mãos ao fuso, suas mãos pegam na roca, abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado, ou seja, uma mulher generosa. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Olha só, uma mulher que cuida dos seus, que veste os seus, né? Uma mulher aplicada nas rotinas diárias do dia a dia. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Uma mulher que se veste bem, uma mulher honrosa, uma mulher que cuida de si, da sua vestimenta. Seu marido é conhecido nas portas
e assenta-se entre os anciões da terra. É honrado, porque tem uma grande mulher do seu lado. Será que é assim que as pessoas veem você do lado do seu esposo? Será que você, homem que está me ouvindo, também é um homem honroso? É um homem que os seus filhos têm alegria de falar de você, e você tem sido uma alegria para o coração da sua esposa? 24. Faz panos de linho fino, vende-os, entrega os cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido. Olha que coisa linda. Força e honra são revestidos, são vestidos dela. Se alegrará com o dia do futuro. Como é que não vai se alegrar com o futuro, né? Como é que o seu futuro não será abençoado e esperançoso? Se é de força e de honra que ela se reveste. Abre a sua boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua, cuidadosa ao falar, sábia nas colocações, edifica o seu lar com a sua boca, está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não é folgada, né? Não é preguiçosa, é uma mulher diligente, esforçada, trabalhadeira. Levanta-se os seus filhos, chamam-na de bem-aventurada, de feliz, de felicíssima. Seu marido também, e ele a louva. O que seu marido tem pensado de você? O que o seu cônjuge tem falado acerca, ou pensado, analisado? Qual é a imagem que o seu marido e os seus filhos têm de você, mulher? Qual é a imagem que eles têm de você? Será que você é bem-aventurada, é louvada por eles, é apreciada, ou não, o contrário? Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Uma vida de excelência e não uma vida de mediocridade. Uma vida onde essa mulher vai dar o seu melhor, esse homem vai dar o seu melhor, debaixo da excelência do reino de Deus e das coisas de Deus. Para terminar, ele diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Quer dizer, não adianta você aplicar todos os teus recursos, toda a tua força, todas as suas capacidades em tentar se manter linda, bela, bonita, se por dentro seu coração e suas atitudes estão apodrecidas. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Não é que você vai ser descuidada com o seu cuidado, né? Com o cuidado de si, com o seu corpo, com as suas vestimentas, com a sua aparência. Não tem nada de errado nisso, mas o mais correto é ser uma mulher que teme ao Senhor. Essa sim será louvada. A beleza interior para Deus é mais valorizada do que a aparência externa, a beleza exterior. Quantas e quantas mulheres hoje se empenham, se dedicam, dão o seu máximo para cuidar da parte de fora, mas se esquecem de cuidar da sua vida interior, do seu coraçãozinho, da sua espiritualidade, da sua vida interior no Senhor, temendo a Deus. É essa sim que será louvada pelos seus. E dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém? Ou seja, a Bíblia termina de forma extraordinária, dizendo que esse tipo de mulher, esposa, mãe, e a importância dela na sociedade, na família, é algo extraordinário. Que você faça um quadrinho com esses versículos de Provérbios 31, que você leia eles diariamente e deseje isso para a sua vida. Talvez você ainda não conquistou esse ideal cristão, né? Quando você vê esse alvo, esse propósito, esse ideal cristão, você olha para você e fala: eu estou longe disso. Mas isso não significa que você não possa chegar a isso. Você pode sim, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, por mais que você tenha falhado lá fora, seja homem, seja mulher, seja pai, seja mãe, com Jesus Cristo, eis que Deus pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Se esqueça das coisas que ficaram para trás, prossiga para o alvo, para o ideal cristão, para aquilo que Deus tem para a sua vida. E saiba que Deus vai estar contigo. Se você tiver um coração arrependido, um coração contrito, humilhado, Deus jamais vai desprezar. Pelo contrário, Deus vai te capacitar a ser uma grande mãe, uma grande mulher, um grande pai, um grande pastor no seu lar, na sua casa, na sua família. E nós formaremos famílias abençoadas para a glória de Deus. A graça de Deus, o amor de Deus e a glória de Deus serão revelados nas nossas casas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora eu quero orar, terminar orando pela sua vida. Desde já deixar um convite
para que você venha nos conhecer. Igreja Casa na Rocha, na Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná, é a nossa comunidade, a nossa igreja. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos culto hoje, nessa noite, quarta-feira, às 20 horas, um culto abençoado para o seu coração. Nós temos células durante toda a semana. Vem estar conosco, deixe o seu telefone, o seu número. Pode deixar aí no Facebook, no YouTube. Estaremos acrescentando você nos nossos grupos de WhatsApp da igreja, para que você esteja inteirado de todas as nossas programações. Receba devocionais preciosos do pastor Giovanni para a sua vida. E também no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical, onde estamos aprendendo de forma estratégia, sistemática, as principais doutrinas cristãs, ensinamentos da palavra de Deus para abençoar a sua vida. E no domingo à noite, nós temos o culto da família, o culto principal da igreja, a igreja ali cheia de homens e mulheres sedentos e famintos por mais de Deus, famílias que estão sendo curadas, restauradas, vidas que estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Eu quero te convidar, venha fazer parte dessa família, venha estar conosco. E eu quero terminar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por restauração da tua vida e do teu coração diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, como família sacerdotal, como família de Deus, orando em favor de cada mulher, de cada homem, de cada casa que nos ouviu, nos diversos rincões da terra onde essa palavra está chegando. Ó Deus, às vezes até em outros países, ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de, através das ondas da internet, dos dados que são transmitidos, espalhados por todo o globo terrestre, a tua palavra está sendo pregada, os teus princípios e valores estão sendo ensinados, a fim de que corações sejam alinhados com o céu, mente e coração sejam, ó Deus, colocados no prumo de Deus. Ó Deus, famílias disfuncionais voltem a ser funcionais. Voltem, a Deus, a alinharem os seus papéis dentro do lar, dentro da família, de acordo com a palavra de Deus. Sara os nossos filhos. Cura, Pai, as sementes do futuro, que são as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. As nossas famílias sejam curadas, livres e libertas, descontaminadas de toda essa toxicidade, de todos esses sofismas, fortalezas, vãs filosofias, enganos e mentiras perniciosos dos dias de hoje. Que, ó Deus, o amor não se esfrie, nem o pecado se multiplique nas nossas casas. Pelo contrário, as nossas casas sejam um lugar de salvação, de restauração, de cura, de transformação de vidas, de famílias. Sejam um útero emocional de homens e mulheres de Deus, abençoados por Deus no seio dos nossos lares, no seio das nossas famílias. Ó Deus, traz de volta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não tenha que vir à terra, ferir a terra de maldição, mas traz de volta esse espírito, ó Deus, de Elias, que traria de volta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, do marido à mulher e a mulher ao marido, Pai, restaurando todas as coisas, fechando todas as portas abertas, ó Deus, quebrando todas as barreiras e grilhões, e, ó Deus, promovendo o amor, a graça, a cura, a restauração e a libertação que Jesus promove em nome de Jesus. Capacita também as viúvas, as divorciadas, os divorciados, aqueles que não têm cônjuges, ó Deus, que encontrem os seus parceiros no Senhor, ó Deus, os futuros maridos e mulheres, ou então aqueles que, ó Deus, decidiram criar os seus filhos sozinhos, sejam capacitados pelo Espírito Santo a darem o seu melhor, a fazerem aquilo que o Senhor espera que eles façam, e o sobrenatural, o suprimento sobrenatural venha dos céus, porque o Senhor é Pai de órfãos e juiz das viúvas. O Senhor faz com que o solitário habite em família, mas os rebeldes habitarão em terra seca. E nós não queremos ser rebeldes, mas obedientes à tua palavra, obedientes ao Senhor. Abençoa cada vida, cada casa, cada família, em o nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus.